Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, mais uma vez venho aqui neste canal abençoado trazer uma palavra da parte do Senhor para a tua e a minha vida, amém? Vamos estar meditando hoje em Êxodo, o capítulo vai ser o de número 6, os versículos de 6 ao 9. Vou estar fazendo a leitura e depois estar entrando aqui na introdução. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Meus amados irmãos, a gente lendo a palavra do Senhor vê que Moisés, ele vivia no Egito, né? Ele foi criado por uma egípcia que o encontrou no rio, quando sua mãe teve que colocar ele no cestinho, colocar no rio, porque estava tendo um massacre de bebês naquela época. E Moisés só foi livre da morte porque o Senhor tinha um plano na vida dele. E ali sua mãe teve essa ideia, né, Joquebede, que colocou ele no cesto, colocou nas águas do rio. E a filha de Faraó encontrou ele, se apaixonou por ele e quis criá-lo como um filho. Quando Moisés cresceu, né, ele sempre estava ali no meio, né, onde os hebreus trabalhavam, estava sempre olhando. E ele ficava indignado com os maltratos que eram feitos, com as chibatadas que davam para o povo trabalhar. Se algum dos hebreus que estavam trabalhando duramente nas obras passasse mal, desse uma tontura, fosse para cair ali, eles atacavam com chibatadas para que levantassem e trabalhassem, chamavam de preguiçosos. Certa vez Moisés viu, né, um capataz batendo num desses escravos hebreus e ele muito se indignou a ponto de reagir e acabar matando um egípcio. E por esse motivo Moisés teve que fugir dali e ele foi se instalar nas terras de Midian, onde lá conheceu Jetro, né? E Jetro, ele era um sacerdote de Midian, e lá ele se casou com a filha de Jetro, chamada Zípora. E por lá ele ficou por muito tempo, até que Moisés teve um encontro com o Senhor. Então, amados irmãos, certa vez Moisés saindo para pastorear em outro lugar, ele foi pastorear em Horebe. Do nada ele viu, né, uma sarça ardente que não se consumia, queimava, mas não se consumia. Ali era a manifestação do anjo do Senhor através da chama de fogo. Então, por isso ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. E ali foi quando o Senhor falou com ele. E o Senhor falou para ele, não se aproxime. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Imediatamente Moisés obedeceu. Então ele tirou as sandálias dos pés, né? E o Senhor falou com ele. E Deus disse assim, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu tenho visto a opressão do meu povo na terra do Egito. Tenho escutado o seu clamor e sei que estão sofrendo. O Senhor falou essas palavras para Moisés. E aí o Senhor completou dizendo, por isso desci para livrá-los. Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor, ele vê a nossa dor. Ele vê o nosso sofrimento. Ele não está omisso. Ele está vendo, ele está escutando o nosso clamor. Não duvide que o Senhor uma hora vai descer na tua causa para te dar a vitória. Assim como ele viu a opressão que esse povo estava passando e desceu para ajudar esse povo, porque o Senhor vai ter um momento na vida da gente que ele vai descer com a vitória, mas nós precisamos estar firmes no propósito do Senhor, não desistir, não duvidar e não retroceder. E ali o Senhor disse, eu vou tirar esse povo, e então o Senhor falou, eu vou tirar eles desse sofrimento, dessa terra do Egito, e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. O Senhor fez uma promessa, e o Senhor, ele não é Deus para prometer e não cumprir. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Mas também a gente precisa nos posicionar, nos colocar na posição de verdadeiros adoradores e crer naquilo que ele nos promete. Então, amados irmãos, o Senhor levantou Moisés para libertar o povo dele e também com ele Arão, que era irmão dele. Porque Moisés tinha dito para o Senhor que não sabia falar, que não era bom com as palavras. Então o Senhor disse que iria também levantar Arão para ajudá-lo, porque Arão era bom com as palavras. E aí os dois juntos, né, fizeram todos os sinais e maravilhas que o Senhor havia mandado ali naquela terra do Egito.
Então, amados irmãos, eu quero pontuar agora essa parte da mensagem como o anúncio das boas novas. O Senhor fez com que Moisés se encontrasse com Arão depois de muitos, né, anos sem se verem, porque quando Moisés fugiu, porque se ele não fugisse, ele seria morto pelo faraó, porque eles não permitiam que, né, matassem egípcios. Porém, se a morte fosse dos hebreus, eles pouco se importavam, mas quando era um egípcio, então tinha que ser vingado com morte. Por isso que Moisés teve que fugir. Mas o Senhor estava preparando Moisés para esse momento, né? Então aí o Senhor envia Moisés, Moisés se encontra com Arão, Arão conversa com Moisés, Moisés conta tudo que o Senhor havia falado para ele na sarça ardente, e os dois vão para o Egito fazer aquilo que o Senhor determinara. E chegando lá no Egito, eles se reuniram com o povo, né, para contar tudo que o Senhor havia falado. Antes disso, eles se reuniram com as autoridades maiores lá do meio deles, né? As pessoas que também eram professantes da mesma fé. E ali contaram tudo que o Senhor havia revelado. E eles muito se alegraram, creram e todos se ajoelharam para buscar a face do Senhor, adorar o Senhor, como uma demonstração de que estava crendo naquela promessa. Mas aí, irmãos, quando Moisés se coloca na frente do faraó junto com Arão e fala que o Senhor mandou para que ele libertasse seu povo, para que fosse para o deserto adorar, o faraó disse: eu não conheço esse Deus, eu não sei quem é esse Deus, eu não vou liberar o povo. Então, amados irmãos, ele se irou muito a ponto de mandar que os capatazes, os feitores, né, castigassem eles mais ainda, dobrando, né, o tempo de trabalho, a produção. Eles produziam tijolos e para a produção de tijolos eles precisavam de palhas. E quem fornecia as palhas eram os egípcios, para que os hebreus trabalhassem. Mas a partir desse momento, o faraó, muito irritado, falou: vocês vão ter que buscar a própria palha, vão ter que procurar, vocês vão ter que ajuntar a própria palha para vocês fazerem os tijolos, e eu quero o mesmo número de produção. Ou seja, aumentou o trabalho, né, e quis produção. E eles não tinham como dar conta de ajuntar a palha e fazer os tijolos, porque já era difícil fazer só os tijolos recebendo a palha. Imagina eles tendo que procurar a palha. Foi muito difícil, eles não conseguiram dar conta, mas o castigo foi imposto sobre eles, né? E ali os que eram mais responsáveis pelos grupos hebreus que trabalhavam eram chicoteados, interrogados, porque não dava conta do serviço. Então, ali houve um aumento da opressão. Então, eles muito se irritaram, começaram a murmurar, reclamar, e foi até Moisés. E quando eles tiveram um encontro com Arão e Moisés, eles falaram: vocês, começaram a acusar os dois, vocês atraíram a ira, o ódio para nós. Então eles começaram a duvidar da promessa do Senhor, por causa daquela grande opressão que tinha vindo sobre eles. Então aí Moisés orou a Deus e perguntou ao Senhor por que estava acontecendo isso, né? O aumento da provação desse povo. E o Senhor disse: você vai ver o que eu farei. E o Senhor disse: eu farei com que ele libere o meu povo, com minha mão forte, com meu braço forte. Olha só, irmãos, o Senhor estava mais uma vez confirmando a promessa. Ainda que aquele povo estava duvidando por causa do sofrimento que tinha aumentado, por causa da escravidão que tinha piorado, né? Meus amados irmãos, o versículo que nós lemos do 6 ao 9, né, nos fala daquilo que o Senhor estava prometendo que ia fazer na vida desse povo. Mas o povo não deu ouvido por causa desse sofrimento que eles estavam vivendo. Que ao invés de melhorar quando anunciaram que o Senhor mandou que libertasse, eles acharam que o faraó ia libertar de imediato o povo, né? Já que o Senhor estava dando a ordem, eles acharam que o faraó iria obedecer. Mas o faraó, ele era idólatra. Ele não acreditava nesse Deus, ele tinha os seus próprios deuses com D minúsculo, né? Então ele jamais iria obedecer uma ordem do Senhor. E também a palavra do Senhor nos fala que o Senhor, ele iria endurecer o coração do faraó para que ele não permitisse o povo ir. Ah, Marcinha, por que Deus fez isso? Ele queria o mal do povo, ele queria que o povo sofresse mais, além de todos os anos que já tinham sofrido aquela escravidão? Não, irmãos, não é por causa disso. É porque o Senhor tem suas formas de trabalhar. Imagina se Faraó, na primeira vez que Moisés e Arão entrou lá e falou que Deus mandou libertar o povo, e ele fosse lá e libertasse, né? Ali na frente do Faraó, no seu palácio, eles fizeram sinais para que ele pudesse crer que foi Deus. O Senhor deu o sinal de jogar a vara no chão e ela se transformaria em serpente. E ali Moisés pegava pela cauda e ela virava a vara de novo. O Senhor também deu o sinal de ele colocar a mão dentro do peito e quando tirar tá leprosa. E depois colocar de volta quando tirar tá sã. Ele fez os sinais. O Senhor enviou Moisés e Arão para que fizessem vários sinais, para que assim eles pudessem crer. Mas mesmo assim eles eram incrédulos. E eles tinham seus magos que também tentavam, né, imitar as práticas do Senhor por trás das obras deles lá, né, malignas. Então ele teve que pagar por tudo que fez esse povo sofrer. Se ele libertasse o povo de imediato, talvez ele não ia sofrer as pragas que está por vir,
né? Mas aí é onde entra o querer do Senhor. O Senhor queria cobrar tudo que esse povo tinha sofrido na mão deles, né? E ainda quando eles saíssem abençoados, com todo tipo de bens, prata, ouro, veste, tudo de bom que eles poderiam levar para a sua sobrevivência. E eu já quero pontuar para vocês, amados irmãos, que em meio à provação, em meio à luta, em meio ao sofrimento, não fiquem desesperados, não deixem de crer, não deixem de dar ouvido à palavra do Senhor, porque o momento de Deus vai chegar na tua e na minha vida. Amém? Creiam que o tempo do sofrimento é necessário, mas a vitória ela é certa. Aleluia, Jesus, glória a Deus Santo de Israel. Que nós possamos, no meio da tempestade, da luta, que nós venhamos saber que Deus, ele vai chegar com a nossa vitória. Então, amados, após várias idas ao palácio falar com o faraó para libertar o povo, o faraó disse que não ia libertar, e ali era mandado uma praga cada vez que ele dizia não, porque o Senhor queria castigar esse povo que tanto mal fez ao povo hebreu. E a primeira praga o Senhor enviou, que foi a praga do sangue. E assim, quando Deus usou Moisés para que essas pragas fossem cumpridas, né? Que ele tocou ali no rio Nilo, virou sangue. Todos os açudes, reservatórios de água que eles possuíam, tudo que tivesse ali dentro do Egito, cisternas, tudo que eles tivessem, rios, foi transformado em sangue. E eles não tiveram água para beber por vários dias, até que o faraó pedia para Moisés interceder por ele ao Senhor, e Moisés intercedia, o Senhor livrava ele daquela praga. E aí o seu coração obstinado continuava a maltratar aquele povo, aumentar o trabalho desse povo, o sofrimento desse povo. E ali o Senhor ia cada vez mais castigando eles, né? Todo o Egito. Não foi só o faraó, foi todo o Egito. E depois Deus enviou a segunda praga, que foi a praga das rãs. E ali o rio Nilo brotou em rãs, né? Por causa da praga que o Senhor tinha enviado. E esses bichos iam para dentro de casa, para dentro do palácio, invadiam até as assadeiras onde eles assavam os pães, os bolos ali para comer. Diz que todos os lugares tinham rãs, né? Até onde colocavam essas comidas, esses depósitos, tudo foi invadido pelas rãs. E a Bíblia fala que fedia por causa das rãs. Aquele lugar fedia. E eles não tinham paz, porque era muita rã que pulava em cima deles. Imagina, irmãos, rãs do nada brotarem assim, para lotar a sua casa e você não ter paz. Tanto que quando o faraó tornou-se humilhar e pediu para Moisés orar a Deus para que tirasse essa praga da vida deles, Moisés orou e Deus tirou. Diz que eles pegaram amontoados de rãs, né? Tiraram sacos e mais sacos de rãs ali, mortas, que eles matavam, né? Outras vivas, mas assim, Deus fez com que essa praga os perturbasse. Então eles tiveram que pagar dia após dia. Depois o Senhor enviou a praga dos piolhos, depois veio a das moscas, morte dos rebanhos, depois as feridas nos seus corpos. E uma praga foi vindo após a outra, irmãos. Veio a do granizo, a dos gafanhotos. Depois veio uma grande treva sobre aquele lugar, grande escuridão, não tinha luz, né? Tudo se escureceu. Gente, a Bíblia descreve como que era tão densa a escuridão, as trevas ali, que era palpável. Sabe o que é palpável? Que você consegue tocar. Imagina uma escuridão que você toca e você sente aquela escuridão. É horrível, irmãos. Isso é terrível. Então eles passaram por essas trevas, mas o povo hebreu estava protegido pelo Senhor. Todas estas pragas que aconteceu com os egípcios, nada aconteceu com o povo de Deus. Só sei dizer que a última praga foi a morte de todos os primogênitos, tanto de seres humanos que viviam ali no Egito, quanto dos animais. Tudo que possuíam morreu o primeiro, né, o mais velho da casa. Então o faraó perdeu o seu primogênito, todos os servos perderam seus primogênitos, e a morte foi grande ali naquele lugar. E ali houve muito choro, muito pranto na casa do faraó, em toda a terra do Egito. Mas o Senhor disse que na casa dos servos dele não morreu ninguém, né? Que aí é aquela história lá que a gente conhece, que o Senhor mandou que eles matassem, né, o cordeiro, passasse sangue no umbral das portas, que eles estariam protegidos, né? Para que quando o anjo da morte passasse, o povo de Deus seria poupado. O Senhor, ele faz distinção entre o seu povo. Então que nós venhamos obedecer à voz do Senhor, o mandar do Senhor, porque ele vai nos guardar. Porque muitas das vezes as provações vêm na terra por causa da maldade do ser humano, da corrupção, por causa do pecado, da ira, da idolatria. Mas aqueles que estiverem firmes e fiéis ao nosso Deus vai ser poupado de alguma maneira, porque o Senhor, ele tem protegido aqueles que esperam nele. Eu vou ler aqui para vocês que eu anotei, no versículo 7 do capítulo 11, Deus disse assim, ó: entre os israelitas nem sequer um cão latirá contra homem ou animal, ou seja, nenhum dos israelitas iriam ser atingidos com essa praga da morte dos primogênitos, porque o Senhor havia instruído eles o que eles deveriam fazer
para que fossem poupados, viu, irmãos? Porque também não foi assim. Só vai passar na casa dos egípcios, matar tudo e acabou. Eles tiveram que fazer a parte deles, que era comer ali, né, a erva amarga, tiveram que comer pão sem fermento, tiveram que seguir as instruções do Senhor, de matar o animal, assar, comer com a família, colocar ali o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte passasse e visse. Mas se não fizesse, eles não seriam poupados. É porque eles obedeceram à voz do Senhor. Então é muito importante a gente entender que precisamos obedecer às instruções de Deus para que a nossa vida, a nossa família seja guardada, seja poupada. Amém? Então que nós possamos entender isso aqui. Então, irmãos, foi assim que o faraó libertou o povo de Deus, né? Por causa do braço forte de Deus que era contra ele. E todas essas coisas aconteceram. Eles sofreram 10 pragas e foi muito sofrido. Foi muita destruição, porque toda praga que era enviada causava um dano. Quando não era na plantação, era na sua saúde. Enfim, de todas as formas que o Senhor pôde, castigou esse povo. E esse povo temeu ao Deus de Israel. E assim, Deus permitiu agora, Deus não endureceu mais o coração do faraó nesse momento. Deixou que ele permitisse que o povo isse. E ali o povo foi ao deserto buscar, né, adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, prestar culto ao Senhor. Mas aí no deserto, quando eles já estavam lá no deserto, né, quando o faraó juntou o seu exército, pegou seus carros de guerras e foi ao encontro desse povo para matar esse povo, ele queria exterminar o povo de Deus, achando que ele ia conseguir. Irmãos, depois de 10 pragas, eles ainda não se exemplaram. Mas foram e lá todos morreram no mar. Porque eles perseguiram o povo de Deus pelo meio do mar, onde as paredes foram abertas para o povo passar. Enquanto o povo estava caminhando, eles iam atrás com seus carros de guerra, com seus cavalos. E ali, quando o povo terminou de atravessar, o Senhor fechou as paredes de água do mar e todos eles morreram afogados. Porque o Senhor, Ele é Deus zeloso. Ele jamais iria libertar esse povo para morrer lá naquele lugar. Né? Então, que nós venhamos crer até o fim que o Senhor ele se levanta em nosso favor. Que não importa a situação, não olhe para a situação. Se está difícil, adore. Se está complicado, se está cheio de provação, creia. Porque no momento do Senhor, Ele vai se levantar ao nosso favor. Então, meus amados irmãos, o que eu quero passar com esse vídeo é que nós venhamos crer, independente do que está nos acontecendo. Esse povo estava sendo oprimido, estava sofrendo muito, mas eles tinham que crer naquela promessa que o Senhor tinha feito. Mas quando eles viam a opressão, quando eles viam a perseguição, eles começavam a duvidar, começavam a murmurar e a reclamar. E o Senhor não se agrada de murmuradores e reclamadores não, viu? Que nós possamos sempre crer nas promessas do Senhor, porque Ele tem vitória para dar. E aquele povo, ele conseguiu, né, atravessar o mar e nenhum deles foi atingido pelos cavalos de guerra ali, pelos guerreiros que vinham atacá-los, porque o Senhor os livrou e eles puderam cantar o hino da vitória. E eu e você também podemos cantar o hino da vitória se nós não duvidarmos, se nós formos fiéis a Deus até o fim. E é onde nós lemos aqui, irmãos, ó, o versículo 9 que diz assim, ó, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia da cruel escravidão que sofriam. Quando ele anunciou que o Senhor iria libertar eles dessa escravidão, eles, né, de imediato acreditou, mas depois, quando viu que o trabalho foi dobrado, começaram a duvidar. E aí é onde está o perigo. Se você vê as coisas começar a dar errado e começar a deixar a dúvida entrar no teu coração, você vai ficar estagnado no tempo. O Senhor, Ele espera que a gente creia até que Ele opere o milagre. Amém? Que nós possamos entregar as nossas vidas, nosso sofrimento, nossas angústias, nossos, né, problemas a Deus, porque só Ele tem o poder de nos abençoar. Deixa eu fazer uma oração rápida, porque o vídeo já está muito grande. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda exaltação, Senhor. Deus querido, que o Senhor possa estar tocando nos corações, Senhor, das pessoas que estão aqui assistindo a este vídeo, Deus. Que possam entender a mensagem do Senhor para a vida deles, Deus. Que mesmo quando eles estiverem passando por adversidades, continuem crendo, Senhor. Continue buscando em Ti a solução, ó Deus, porque o Senhor é Deus para dar vitória ao povo Teu. O Senhor vê a perseguição que nós sofremos. O Senhor escuta o nosso clamor. Que nós possamos clamar e esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel e verdadeiro, e no momento certo, no momento propício, o Senhor vai nos atender, nos liberando a vitória. Eu creio, Senhor, e determino em nome do Senhor Jesus, vitória para o povo Teu. Todos aqueles que se encontram necessitados aqui neste vídeo, que estão assistindo esse vídeo, precisam do Teu auxílio, que o Senhor venha ao encontro, Senhor. Dá uma bênção para este povo, Senhor, quer seja na saúde, quer seja na área de emprego, quer seja no casamento, quer seja na vida espiritual, Senhor. Senhor, esteja visitando cada um segundo aquilo que necessitam de Ti, Senhor, que possam crer, buscar e não desistir, Senhor, porque a gente precisa ser firme na nossa fé, na nossa busca no meio da nossa caminhada. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa o nosso dia, a nossa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor para todos e que o Senhor abençoe vocês imensamente e até o próximo vídeo.